Bem, meus amigos, vamos dar sequência então agora, formação de imagens, pessoal. No nosso vídeo anterior, nós mostramos os 3 raios notáveis, né? São os raios, então, que nós utilizamos para descobrir onde é formada a imagem em ambos os espelhos. E agora nós vamos fazer as situações possíveis, gente. Coloquei aqui o espelho convexo, lembra o objeto postado do lado de fora da minha esfera. Já nos espelhos côncavo, o objeto apostado do lado de dentro da minha esfera, gente. E vamos nos utilizar daqueles raios. Mas para isso eu preciso que vocês lembrem dos 3 raios em espelhos convexos. Vamos lá? O primeiro era aquele que saía paralelo. Gente, sai da ponta do objeto, sai paralelo, bate, reflete, deixando os seus prolongamentos passando pelo foco. Esse, então, era o nosso primeiro raio notável, gente. Lembra que na óptica geométrica, pessoal, a simetria, meu Deus do céu, a simetria é de grande valia aqui. A gente tem que procurar fazer o mais simétrico possível com o objetivo de classificar a imagem depois. O segundo raio notável era aquele que nós jogávamos no vértice, pessoal. Joga-se no vértice. O ângulo de incidência é igual ao ângulo de reflexão em relação ao eixo principal. Olha, os raios refletidos não se interceptam, não se cruzam. Mas quem que se intercepta aqui, pessoal? Os prolongamentos. E onde 2 prolongamentos se interceptam, já nasce uma imagem com natureza virtual. Marcos, mas e se você jogasse o 4º raio notável, gente? Ele também ia se interceptar ali naquele mesmo ponto, pessoal. Lembra que o 4º raio notável é aquele que passa pelo centro de curvatura? Bate e reflete sobre ele mesmo? Basicamente, meu desenho não foi dos melhores aqui, né, gente? Mas a gente ia ter a interceptação deles basicamente no mesmo ponto. Então, fazer a interceptação aqui bem próximo ao ponto. Esse ângulo de reflexão aqui, que fugiu um pouco, né? Bateu aqui, bate aqui. Tiro o vértice daqui, coloco o vértice ali. Reparem que todos os raios se interceptam no mesmo ponto, gente. E é aqui que nasce a minha imagem. Reparem que o meu objeto, eu preenchi o desenho, tá, pessoal? Preenchi. Já a minha imagem, eu vou fazer em azul aqui. Não vou preencher o espaço interno. Ó. Esta é a imagem formada de um objeto diante de um espelho convexo. Independente da posição, pessoal, se está mais longe ou está mais perto, a imagem formada tem sempre as mesmas características. Como nós definimos, como que nós caracterizamos uma imagem? De 3 maneiras. Quanto à natureza, real ou virtual. Quanto à orientação, pessoal, em relação ao objeto, se é direita ou se é invertida, e o tamanho, as dimensões, se essa imagem tem dimensão maior, menor ou igual ao objeto. Nesse caso aqui, nós vimos que a nossa imagem possui uma natureza virtual. Por quê? Porque é formada pelos prolongamentos dos raios notáveis, pessoal. Natureza virtual. A orientação em relação ao objeto, ambas estão acima do meu eixo principal. Então é uma imagem com orientação direita. E as dimensões, o tamanho? O tamanho é menor. A imagem possui uma dimensão, um tamanho menor que o objeto. Essa então é a característica da imagem que você obtém-se de um espelho convexo. O espelho convexo é muito utilizado, pessoal, em saídas de prédio, em final de gôndola de supermercado, em espelho retrovisor de alguns automóveis e caminhão, carreta de grande porte. Ele mostra tudo de um tamanho pequeno, um tamanho menor que o próprio objeto. Porém, ele amplia o campo de visão, tá, gente? Agora nós saímos desses raios notáveis que nós havíamos feito, pessoal, em espelho convexo, e agora nós vamos para o espelho côncavo.
Lembra que a relação de espelho côncavo é ao lado interno refletivo à luz. Basicamente, são 6 posições que nós podemos colocar o objeto, gente, diante de um espelho côncavo. A primeira posição eu coloquei aqui antes do centro de curvatura. Gente, depois a segunda posição exatamente em cima do centro de curvatura. Terceira posição entre o centro e o foco. Tá vendo que cada vez eu estou trazendo mais próximo? Aqui em cima do foco. Depois, entre o foco e o vértice. E a última posição, o objeto postado no infinito, gente. Então vamos classificar uma por uma. Como, Marcos? Mesmo esquema, utilizando-se dos raios notáveis, mas ele agora refletindo do lado interno. Sai do objeto, bate e reflete passando pelo foco, gente. Eu vou fazer assim, bate, reflete passando pelo foco. O segundo raio notável, aquele que você joga no vértice, deixa eu jogar aqui no vértice, bate, reflete aqui. O terceiro raio notável é um que você joga passando pelo centro de curvatura, gente. Joguei passando pelo centro de curvatura. Gente, vocês viram que o meu quadro não é milimetrado, tá? Por isso que dá esses erros aqui, ó, na hora que for passar no centro. Toda vez que passa pelo centro, parece que dá um probleminha, né? Porque as distâncias não são iguais, ó. Um pouquinho fora esse aqui. Mas quando você fizer simetricamente, você vai ver que as distâncias, eles se interceptam sempre no mesmo ponto. Gerando assim uma imagem, e nós vamos caracterizar, definir essa imagem, pessoal. Vamos tentar classificar essa imagem aqui. Essa imagem é formada pelo cruzamento dos próprios raios refletidos. Quando a imagem é gerada pelo cruzamento, pela intersecção, pessoal, dos próprios raios refletidos, dizemos que a imagem possui uma natureza real. Então essa imagem possui uma natureza real. Mas vejam que agora ela está abaixo do eixo principal. Então a orientação dessa imagem é invertida. E o tamanho, pessoal, tem que ficar menor aí no caderno de vocês, tá? O meu aqui ficou pouquíssima coisa menor, mas tem que ficar menor. Agora vamos trazer o objeto mais próximo e com o objetivo mesmo, classificar a imagem, gente. Primeiro raio, sai da chama, vem paralelo e passa pelo foco. Esse aqui eu acho o mais difícil de todos para dar certinho, viu, gente? O objeto postado exatamente sobre o centro de curvatura. Mas vamos tentar fazer aqui o mais simétrico possível. Primeiro raio. O segundo raio é aquele que vem, bate no vértice. Meu Deus do céu. Vem, bate no vértice, reflete, toca ali. E o terceiro que passa pelo centro de curvatura, né? É aquele que passa exatamente aqui em cima. Gerando uma imagem, pessoal. Quando são os próprios raios que se interceptam. Imagem cuja natureza é real. Orientação dela, invertida. E o tamanho, as dimensões, igual. Imagem e objeto possuem as mesmas dimensões. Próxima posição, traz o objeto mais próximo. Mesmos raios, gente. Primeiro vem paralelo, bate, passa pelo foco. O segundo, joga ele no vértice, o ângulo de incidência deve ser igual ao ângulo de reflexão. E o terceiro, aquele que passa pelo centro de curvatura, né? Gente, tem que ser linha reta, tá? Olha. Se interceptando, basicamente, todo mundo no mesmo ponto. E agora, como é essa imagem aí? Essa imagem possui uma natureza, gente, como é o próprio raio refletido que se intercepta, natureza real. Orientação invertida e o tamanho, a dimensão maior.
Quarta posição, que você pode colocar o objeto diante de um espelho côncavo, gente, em cima do foco. Esse é peculiar, tá, gente? Faróis de automóvel basicamente utilizam-se disso. Primeiro vem em paralelo, bate, passa pelo foco. O segundo, pessoal, bate aqui, sai assim. E o terceiro, né? Joga-se lá. Bate no espelho e volta. Reparem que esses raios, aos nossos olhos, pessoal, não se interceptam. A imagem é feita no infinito. Lembra que a imagem postada no infinito, nós chamávamos de ponto-imagem imprópria. Ela é imprópria para a classificação, gente. Então aqui nós dizemos que a imagem é imprópria. Gente, ela se forma no infinito. Imprópria. Ela se forma no infinito. Existe imagem, porém é no infinito. Ou seja, ela é imprópria para a classificação. Só definimos como imagem imprópria. Agora, trazendo o objeto um pouquinho mais, pessoal, um pouquinho mais próximo, entre o foco e o vértice, vai ficar com uma situação muito parecida com essa. Só que agora esse aqui vai ser o objeto e esse aqui vai ser a imagem. Então, vamos fazer agora a nossa última posição, né? Marcos, e a sexta? A sexta é quando você coloca um objeto no infinito. Vocês repararam que quando você coloca um objeto no foco, a imagem dá no infinito? E quando o objeto está no infinito, a imagem vai dar no foco. Aí, se o objeto estiver postado no infinito e a imagem for formada no foco, gente, dizemos a imagem somente real. Não classificamos a imagem direito invertida, porque a imagem no foco e o objeto no infinito não tem como comparar as dimensões e orientação. Só dizemos que ela é real. E aqui, na nossa última posição, fechando essa nossa aula, gente, colocaremos o objeto entre o foco e o vértice. Olha o objeto entre o foco e o vértice. Utilizam-se dos mesmos raios que nós utilizamos ali, pessoal, nas situações anteriores. O primeiro vem paralelo, bate e reflete passando pelo foco. O segundo, joga-se no vértice, o ângulo de incidência igual ao ângulo de reflexão. E o terceiro passando pelo centro. Reparem que é a única posição diante de um espelho côncavo que quem se intercepta, pessoal, quem se intercepta são os prolongamentos. Então é a única posição que você coloca um objeto diante de um espelho côncavo e a imagem tem natureza virtual. Orientação direita. E as dimensões, o tamanho maior. É o que difere de espelho convexo, né? Espelho convexo, a imagem é virtual, direita e tamanho menor, para aumentar o campo de visão. Já aqui, o espelho utilizado, pessoal, principalmente por dentista. Ele coloca o espelho côncavo próximo ali, o seu dente fica entre o foco e o vértice, para que ele visualize uma imagem de tamanho maior. Outro detalhe que vai ser muito de grande valia, pessoal, nas resoluções de exercício, é vocês lembrarem disso, ó. Toda imagem real, ela é invertida. E toda imagem virtual, ela é direita. Toda imagem real invertida e toda virtual é direita, com exceção, lógico, quando o objeto está postado no infinito e a imagem se forma no foco. Ali ela é real, mas não tem como dizer se ela é direita ou invertida, porque o objeto está no infinito, não tem como você comparar, beleza? Gente, assim encerramos o nosso estudo aqui sobre a parte de desenho, a parte de classificação de imagem. Na nossa próxima aula o objetivo é o mesmo, classificar a imagem, mas de maneira matemática. Até mais, galera!